Olá, bom dia, meus irmãos. Bem-vindo a mais esse programa da Igreja Batista de Ibitiba, que nós temos chamado de Pensamentos Devocionais na Palavra, né? Nosso encontro dominical, nas manhãs de domingo aqui no nosso lugar, né? Hoje temos experimentado tempo frio e muita chuva. Os macaenses estão assim, muito abençoados, né? Muita chuva, porque a gente vê pelo mundo aí, né? A falta de chuva e o transtorno que está causando. Mas aqui na nossa região experimentamos 2 dias praticamente de chuvas constantes. A natureza agradece. Então, um domingo que se abre assim, com umidade bem branda, a natureza brilhando, o sol querendo aparecer, ali um pouco de nuvens ainda, mas que domingo agradável para nós aqui, né? Então, muito bem-vindo. Esse é um momento de conexão com nossos irmãos, com a Igreja do Senhor Jesus Cristo, chamada essa comunidade da Igreja Batista de Ibitiba, e também dos nossos amigos e aqueles que acompanham conosco esses encontros dominicais matinais. Hoje nós vamos estar pensando na palavra que está registrada na carta aos Hebreus, no capítulo 4, no seu verso 12. Então, esse encontro devocional na palavra vai se referir hoje à própria palavra. Vamos pensar um pouco sobre a palavra de Deus, não é? Então, diz assim, Hebreus 4, 12, aí peço que acompanhe na sua telinha, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus. Vamos pensar um pouco sobre essa palavra, que é a própria Escritura, nos faz pensar de pronto a palavra de Deus eterna, um marco colocado que não pode ser mudado. Vamos pensar sobre isso. Temos sempre um momento devocional antes de meditarmos na palavra. E hoje, os nossos irmãos que estão bondosamente cooperando, né, com o nosso programa são Fábio e Esther, ou se você quiser, Esther e Fábio. Eles estão com um programa muito legal, MP Luz, música popular, e estão gravando no YouTube, e você é convidado a fazer uma busca, procurar e compartilhar. Eles são autores também das músicas, isso dignifica mais ainda, né, o trabalho. Gostei muito. Ontem teve uma divulgação, MP Luz, Natureza, né? Então, fiquem aí com Fábio e Esther, vamos trazer uns louvores e, em seguida, voltamos para os nossos pensamentos devocionais na palavra, hoje falando sobre a própria palavra que o Senhor vai trazer para nós. Que assim seja. Até já. Graça e paz. Salmos 148, 13 nos diz assim: que todos louvem o nome do Senhor, pois somente Ele é digno de ser louvado. Ele é o Rei poderoso, que está acima da terra e dos céus, digno de glória e de louvores. Te adoramos, Senhor Todo-Poderoso. Digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvores.
adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, Jesus, Senhor, não há outro igual a ti, Jesus, Senhor, não há outro igual a ti. Louvado seja o teu nome, Senhor, pelos séculos dos séculos. Aleluia. Calmo, sereno e tranquilo, sendo descanso no meu viver. E isso tudo eu devo a Jesus Cristo, que se tornou meu amigo. Aleluia. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo.
concedida por ti a todos nós. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Que Deus te abençoe. Estamos na carta aos Hebreus, capítulo 4, no verso 12. Só para rememorarmos. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus, diz nosso texto. Como que você recebe essa informação, né? A palavra de Deus. Imagina que o Senhor Criador deixou um documento, né? Deixou um registro, e que eu chamo de um marco, né? Quando olho para Provérbios 23, 10, que diz que nós não devemos remover os marcos antigos colocados pelos nossos pais, ou seja, o marco que limita uma propriedade de outra propriedade, ou seja, que faz com que você não ultrapasse o seu direito e, olhando para Deus e a sua lei, que você sabe que há um absoluto ali, né? É muito difícil hoje você falar em absolutos para as pessoas modernas, pós-modernas e futuro modernos, porque tudo está em movimento, uma transformação na essência da humanidade. E esses marcos estão sempre sendo ameaçados, né? Os marcos da lei de Deus. Contudo, o escritor aos Hebreus, ele está dando essa palavra, e os pensamentos dos teólogos se dividem muito ali, não é? Porque alguns dos eruditos julgam que essa palavra ela se refere ao próprio Cristo encarnado, né? Esse versículo estaria focado, o Espírito Santo estaria revelando ao autor a pessoa de Jesus Cristo encarnado, o Verbo encarnado, que João trabalha do seu evangelho. Já outros entendem que essa palavra, né, palavra de Deus, é o próprio livro, ou seja, a escritura inspirada. Mas me parece que não há nenhum tipo de dificuldade de nós entendermos que ambos os pensamentos, eles convergem e se complementam, porque não existe o Cristo sem a palavra e a palavra sem o Cristo. Esse, então, é um mistério do Evangelho, das Escrituras, que nós começamos algo a pensar. A palavra de Deus, ou seja, por ser a palavra de Deus, traz esse mistério. O Criador deixou um documento, marco, e hoje a gente vê que há uma dificuldade, né? O ser humano, ele quer agredir esse marco, ultrapassar esses limites, mas a própria Escritura diz que a palavra é como uma espada, não é? Na verdade, é uma figura para mostrar, na época, a arma de guerra, né? Mais eficiente, mais eficaz, evidentemente, a espada, de fácil manuseio e, assim, provocando realmente ferimentos tremendos. E o autor, inspirado pelo Espírito Santo, diz que essa arma, a palavra de Deus, ela é mais eficaz, né? Ela é mais contundente do que uma espada de dois gumes, ou seja, aquela espada que não tem um ponto cego, né? Ela corta de qualquer jeito, aquela lâmina que você, ao pequeno contato com ela, já se fere. Tem que tomar cuidado para não encostar na sua pele, porque é como uma navalha bem afiada. Mas diz que a palavra de Deus é mais do que isso, né? Então, vemos assim um pequeno contato com a palavra de Deus, o homem, né, na sua ignorância, no seu desconhecimento,
ele tem um pequeno contato com a palavra de Deus, pode ser o pregador mais simples, falando sobre a palavra de Deus, pode ser ele mesmo com seus olhos, né, lendo a palavra, um contato mais simples, a gente pensa assim, ele já pode se ferir, ou seja, ele agredido pela palavra, a palavra entra e mexe e faz refletir e pensar, né? Independente de cultura, independente de inteligência. É impressionante como a palavra de Deus, desse primeiro e pequeno contato, ela tem esse poder de mexer com as pessoas, não é? E é bom a gente pensar nesse aspecto, né, da palavra de Deus, sendo mais cortante do que uma espada de dois gumes, que fere mesmo. E quando cheguei ao ponto aqui nesse pensamento devocional, olhei para dentro de mim mesmo, né? E foi complicado muitas vezes que a palavra me feriu, ou seja, porque ela mostra que em alguns momentos nós estamos errados, ela chama a nossa atenção, ela aponta pecados, né? Falar de pecado hoje, essa palavra, ela tem que ser tirada do dicionário, né? Há uma controvérsia tremenda e as pessoas estão agredindo as escrituras. A gente vê nesse tempo moderno as discussões que estão na mídia hoje, né? As questões de gênero, as novas qualificações humanas, né? Questões éticas, tudo vai agredindo ali as escrituras, mas o texto diz que é a palavra de Deus, né? Então, para quem entende que é a palavra de Deus, quem crê na palavra de Deus, vai ficar difícil você mexer com alguma dessas estruturas que são os marcos antigos. Não dá. Também não precisa do homem. É interessante isso, né? Que a palavra de Deus ela é tão poderosa. Ela não precisa do pregador. Obviamente, o pregador é importante, deve estar bem preparado, né? Trazer suas ilustrações, a revelar o Senhor Jesus Cristo e fazer com que as pessoas se aproximem de Deus, e usando isso com graça, com misericórdia. Mas a palavra de Deus, ela funciona sozinha. Isso é um mistério, não é? E ela é tão atualizada porque a gente olha os livros, né, mesmo que sejam científicos, porque os livros científicos vão se desatualizando muito rápido, porque a ciência não para de progredir, né? Chega a ser até ridículo você olhar livros científicos de 10 anos atrás, assim, tudo, os conceitos já furaram, caiu tudo, e os livros também relativos ao ser humano, né? Tratando das questões da alma, relacionamentos, essas coisas, são muito eficazes e muito cooperativos em certos momentos, mas também com o passar do tempo, aquilo tudo vai mudando, né? E é impressionante quando nós olhamos para a Bíblia, para as Escrituras, e que não caiu mesmo, aquilo que a própria Escritura fala dela mesmo, a palavra de Deus é viva e eficaz, né? Então, assim, não desatualiza em nada, né? Todos que debruçaram sobre essa palavra pelos séculos só acrescentaram e trouxeram luz a coisas novas, e ela, parece que ela continua se renovando a cada dia. É impressionante como é realmente viva e é realmente eficaz, né? Um problema para os cristãos hoje é se afastar da palavra de Deus. Esse é um problema, porque a gente deve continuar sendo ferido por essa espada. Ela tem que continuar tirando um pouco de sangue da gente, né? Para a gente poder ficar firme, olhar para o Senhor Jesus Cristo, o verbo aqui encarnado, a palavra, né? E não nos perdermos em nós mesmos, porque o autor inspirado, ele diz que essa palavra ela penetra na gente, cristão, no não cristão ainda, ela penetra, ela vai e ela divide, né? E ela discerne, ou seja, ela corta e expõe, por exemplo, imagina que o homem está ali com um tumor, uma ferida, né? Purgando. Então essa palavra ela entra e vai machucando mesmo, tem pecados ali ocultos, ela vai penetrando, vai expondo aquilo, vai entrando à luz, né? E vai decepando aquele tumor, tirando aquela parte podre, né? Isso provoca muita dor, mas ali é para
para a cura, né? Para a restauração. Ela tem esse poder usando de forma saneadora, como ela tem o poder de curar, de levantar, né? E de ajudar. É como se na criação, aquele verbo, a palavra que o Senhor usou para entrar a luz sobre a terra, não é tão necessário para o começo das coisas, ele disse, haja luz. E quando o homem, numa situação de trevas, né, caído, machucado, ele encontra a palavra de Deus, e ali uma promessa do Senhor nas Escrituras, aquilo levanta, né, restaura, e é como se Deus estivesse dizendo para ele, na sua humanidade, haja luz, entre a luz, né, venha para a luz. Isso é maravilhoso. Então, a palavra de Deus, ela funciona sozinha. Esse é um grande mistério que vários autores têm registrado experiências disso, como que funciona, né, a palavra de Deus na vida do ser humano. Por isso que é importante. Hoje a gente tem a nossa Bíblia ainda, né? Ainda estamos num tempo que as pessoas têm suas próprias Bíblias. Cada um que tem sua Bíblia sabe o carinho que tem por ela, né? O cuidado, as anotações que faz ali nos tempos que viveram. Eu faço isso, tenho ensinado a minha comunidade a fazer isso. Naqueles dias difíceis, naquelas noites mal dormidas, que você se apega com a palavra, e aí você pega ali uma promessa do Senhor, né? Ou uma forma que o Senhor vai fazer justiça, e você anota ali, marca, escreve, bota a data, aquilo que está acontecendo, e aí passa os anos, né? Como no meu caso, e volto lá na minha Bíblia e vejo quantas experiências, quantas situações que vivi com o Senhor ali, como a palavra de Deus foi eficaz, como a palavra de Deus foi poderosa na minha vida, como me moveu, né, como me instruiu, como me impediu de pecar, como me impediu de continuar o erro, né? Como me consolou, como a palavra de Deus me consolou em tantos momentos desse, que disse das noites mal dormidas da minha existência, e pode fazer isso por você também, né? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz e é poderosa. Na conversão, eu quero ir para os pensamentos finais da palavra de Deus a respeito das conversões. Como que a palavra de Deus ela pode mudar uma situação num país, numa comunidade, numa pequena vila, onde a palavra de Deus chega, onde o evangelho é pregado, como que transforma e traz mudanças assim maravilhosas, né? E indescritíveis, aquilo que a palavra de Deus pode fazer. Então, na vida do ser humano, individualmente, focando na conversão de almas. Eu já compartilhei isso e aprendi lendo os relatos e as mensagens do grande pastor batista, o Charles Spurgeon, que eu tenho falado para a minha comunidade, né? Que foi o maior príncipe dos pregadores batistas, né? Até hoje, porque viveu numa época em que os sermões eram todos escritos, ele escrevia e publicava, então o material que ele deixou é vasto e maravilhoso, como Deus falava através desse pregador. Mas ele mesmo diz, não interessa a eloquência do pregador, o seu conhecimento. O que converte os homens é a palavra de Deus, né? Então, esse mesmo pregador, Charles Spurgeon, ele se converteu numa pregação de um homem simples que não estava programado para mensagem, para pregar na igreja naquele dia, mas por causa de uma nevasca, o pastor e o seu cavalo e o seu meio de transporte não tiveram como chegar, e ele, como responsável, não ia deixar o povo lá sem uma palavra, e ele pregou aquilo que Isaías, né, deixou registrado, né? Olhai para Deus e sede salvos, né? Vós, todos criaturas, olhai para Cristo, ele dizia, olhai para Cristo, e apontou para o Spurgeon, que estava lá, menino ainda sentado no banco, disse, moço, olhe para Jesus e você vai ser salvo. E ali, esse maravilhoso pregador se converteu. Então, não é a eloquência do pregador, mas é a palavra de Deus, que é poderosa, a palavra de Deus, que é viva e eficaz pelos séculos dos séculos. Então, só para
terminar esse pensamento devocional, eu trouxe aqui, registrei, que aprendi 3 conversões interessantes, né, que homens experimentaram pelos séculos, né, olhando a palavra de Deus, né, focados na palavra de Deus. 3 momentos assim de conversão que mexeram comigo, eu tenho compartilhado com o nosso povo, né, que vai ficar registrado aqui nessa live, porque agora todo o material fica guardado nesses registros, né, a filmagem. Então, como pessoas tendo contato direto com a palavra, né, se converteram. O primeiro relato trago mesmo do próprio Spurgeon, né? Ele disse: um homem recebeu um exemplar do Novo Testamento, e vocês sabem que as páginas da Bíblia, né, são fininhas, né? Papel de seda, geralmente assim, né? A maioria delas. E esse homem era um incrédulo e recebeu de presente de um desses evangelistas um Novo Testamento. E ele olhou para aquilo e disse: isso aqui vai me servir muito bem, né? Ele dá para fazer bem os meus cigarros, porque antigamente os cigarros as pessoas faziam, né? Compravam fumo de rolo e faziam e raspavam ali e faziam o seu próprio cigarro, dava a língua, fazia a trouxinha e fumava. E as páginas da Bíblia, ele falou assim: isso aqui caiu sob medida para mim, né? E diz que o homem foi fumando o evangelho todo. Fumou, e foi tirando página. Quando chegou em João capítulo 10, ele falou assim: puxa vida, já está acabando, né? O papel já vai acabar. E eu não li nada. Aí ele decidiu ler João capítulo 10. E por sua própria consciência, ele descobriu ali o bom pastor, o Cristo, né? Aquele que dá a vida pelas ovelhas. Ele teve um impacto na sua existência, né? Ele não fumou João capítulo 10. Ele leu, e dali para frente ele diz, né, está escrito e registrado pela pena do Spurgeon, de que esse homem se converteu. Isso é um fato que eu depois descobri lendo outros missionários. Outro homem também foi na Inglaterra, ganhou o exemplar do Novo Testamento. Mas incrédulo como era, e também não querendo se desfazer daquilo jogando no lixo, ele estava trabalhando na construção de um hospital lá em Londres, e aí pegou aquele exemplar do Novo Testamento e, colocando tijolos na parede, ele colocou o Novo Testamento ali como se fosse um tijolo, fechou, embolsou por cima e deixou aquele Novo Testamento lá naquela parede. E, ao passar dos anos, veio a guerra, a Segunda Guerra Mundial, e aquele homem que construiu o hospital, ele se encontrava internado justamente na sala onde ele tinha construído aquela parede. E uma das bombas, né, que detonaram Londres, colocaram Londres abaixo, uma das bombas atingiu aquele cômodo do hospital, jogando a parede no chão. E aquela Bíblia pulou daquela parede, caiu ali nos escombros da cama, olhava assim, a Bíblia estava lá, olhando para ele. E aí ele se convenceu, né, na sua mente, no seu coração, não morreu, né? Ele trouxe esse testemunho e ficou registrado na história também, né? Ali ele viu o poder do Evangelho, sem leitura, sem nada, a palavra. Ele se apegou com o Senhor e achou aquilo poderoso e extraordinário, né? A Bíblia saltando, uma bomba na parede. E o último relato é nosso mesmo, daqui da nossa Igreja Batista de Ibitiba. Isso eu ouvi dentro da Igreja Batista de Ibitiba. Vieram missionários do grupo chamado Gideões, né, internacionais, divulgando o trabalho deles, envolvendo a nossa igreja, que é parceira, divulgação do Evangelho. E ele dizia ali na cidade de Friburgo, né, trazendo um relato de como a palavra de Deus é poderosa, viva e eficaz na conversão e na mudança da vida da criatura humana. Né? Ele dizia que colocaram num hotel lá de Friburgo os Novos Testamentos, e você sabe que, eu até digo, né, o hotel bom é aquele que tem o Novo Testamento lá. Né? Se você vê a Rede Merritt, pelo mundo afora, né? Você vai lá na gaveta, você encontra um Novo Testamento. Hotel bom, Merritt é muito bom, né? Muito confortável, cheiroso, agradável, mas hotel bom é que tem Novo Testamento, né? Então, um homem, um casal, estavam lá, hospedados nesse hotel em Friburgo, e alguma coisa estava acontecendo entre eles, que um deles ficava muito zangado,
E aí ele descobriu aquele Novo Testamento, mas estava aborrecido da vida, e xingando e reclamando de tudo. O relacionamento não estava muito bom, e não deu certo, aquela estada ali no hotel, as coisas ruins. E ele pegou aquele Novo Testamento, deu uma olhada assim, e com raiva pegou e jogou pela janela. Jogou o Testamento pela janela. Que Novo Testamento caiu lá em cima de uma roseira no jardim, uma flor, e ficou lá. Nos dias seguintes, o jardineiro, né, responsável ali, encontrou aquele Novo Testamento umedecido, olhado, aí com carinho, pegou assim e guardou para ele, ficou para ele. Depois começou a ler, e aí o Gideão, né, aquele homem dizia aqui, e ouvimos o relato na igreja de como aquele homem se converteu. Encontrou o Novo Testamento pendurado num galho de árvore, de jardim, e passou a ler a palavra, e ali ele se converteu, dando o seu testemunho. Assim, na minha vida, eu lembro que eu também ganhei um exemplar do Novo Testamento dos Gideões, de capinha azul, que coisa linda, né? A anatomia dele, o jeito, e eu pegava meu ônibus para trabalhar. Logo, nos primeiros dias, né, da minha conversão, que coisa, pegava aquele Novo Testamento, minhas vistas ainda liam aquelas letrinhas, né? E a viagem passava que eu nem percebia. Fui lendo o Novo Testamento todo, né? Salmos, né? Provérbios, e li, sublinhava como me alimentei daquela palavra. Foi muito, muito bom, muito importante, né? Na minha conversão, na minha vida. Então, para você hoje, né? A palavra de Deus está aqui. É o que a gente está falando. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela ajuda, ela chama atenção, ela é um marco que não pode ser ultrapassado, né? Então, quando a palavra de Deus prevalece na nossa vida, a tendência é a gente ser muito bem sucedido. Tudo, porque a palavra de Deus, segundo esse autor da carta aos Hebreus, ela discerne até aquilo que está dentro do nosso coração. Isso é um mistério, não é verdade? Quantas vezes eu pregando diversos momentos da, minha, da minha vida pastoral e pessoas se convertendo pela graça de Deus e depois trazendo um testemunho, dizendo assim, o pastor estava falando alguma coisa, parecia que o pastor estava dentro do meu quarto, parecia que o pastor estava dentro da minha empresa, parecia que o pastor estava vivendo a minha vida. Ele falava isso, e eu comigo, né? A partir de testemunho de outras pessoas. Às vezes, pessoas convidavam, né, seus amigos para ir à igreja, ouvir um sermão. Eu estou pregando um sermão que é comum de sempre, né? E os evangelhos, né, os relatos, né, que é a palavra de Deus, são registros de coisas fatos acontecidos, né? E a gente só vai relembrando aquilo, traz algum conteúdo a partir do pregador mesmo, da sua vida, da sua cultura, do seu conhecimento, e aí enxerta alguma coisa, mas a palavra é a palavra de Deus. E quando nós estamos pregando, o homem está lá. Assim, poxa, parece que esse meu amigo aí falou da minha vida para o pastor. Aí ficava assim, meio resmungando, rabugento, mas no final das contas ele vinha descobrir que aquele é o mistério da palavra de Deus, que discerne, né? Que a palavra é aquela espada que penetra e vai separando juntas, medulas, e vai até o discernimento do pensamento, olha, vejam bem, do pensamento e até o coração do homem. Que mistério, que maravilha. A palavra de Deus, a Bíblia eterna. Quem sabe, né? Hoje seria o dia de você pegar a palavra de Deus. Eu estou trazendo pensamento só sobre um pequeno versículo aqui, né? Mas quem sabe, se Deus não fala com você hoje, sua própria palavra. Ele diz assim, olha, a minha palavra é suficiente para você. Ela vai ajudar você. Ela diz hoje que você está errado, você precisa se corrigir. Ela diz hoje assim, olha, eu tenho vida para você, eu trago vida para você, eu trago salvação para você. Olha, que boa palavra, né? Poder olhar para a própria palavra. A palavra dizendo, busque a palavra.
use a palavra, e ela pode ser usada como uma arma mesmo de defesa, né? Uma arma de proteção, uma arma de salvação, uma arma de cura, extirpando pecados, extirpando purulência, né, daquele momento da sua existência. E ela pode ser um bom esteio, né? Pode ser vida para você, trazer vida para você. Busque hoje, ainda hoje. Comece a ler ali os evangelhos, né? Busque a palavra de Deus. Vá aos salmos, provérbios, falamos aqui de provérbios, né? Quando se refere a Provérbios 23, 10. Não retire os marcos antigos. Não adianta essa discussão de querer mudar as coisas da natureza humana. Não adianta. Existe um marco ali que não pode ser tirado. Isso, a palavra de Deus, ela se defende sozinha, ela prevalecerá. Que o Senhor possa abençoar você e que você busque mesmo, hoje ainda, quem sabe, voltar-se para a leitura da palavra, deixar a palavra ferir você, não deixar que você fique insensível àquilo que você não pode estar insensível. Que Deus te abençoe e que essa palavra te alcance no tempo oportuno. É o desejo do meu coração e eu encerro orando por isso, por tudo que falamos aqui, porque a eficácia da palavra é de Deus e a palavra é de Deus. E o mistério que sonda tudo isso, você mesmo pode descobrir na sua própria existência. Eu faço essa oração. Para isso que aconteça. Aconteceu comigo, aconteça com você também. Né? Que a palavra de Deus seja completamente eficaz em qualquer circunstância que você está vivendo, se aplique ali e seja prática para hoje. Oremos então. Senhor Deus, nós pedimos que essa palavra possa alcançar o meu ouvinte, meu irmão, de uma forma muito poderosa. Ó Senhor, quem sabe alguém abrindo a tua letra santa, possa ouvir da tua própria boca, lá no seu espírito, haja luz, que haja discernimento, que haja salvação, que haja mudança, que haja cura. Senhor, a tua palavra, ela é maravilhosa. Eu te dou graças por ela, que está implantado na minha vida, na minha alma, no meu coração. Eu peço que isso aconteça também com esses que estão conectados conosco agora. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado por sua companhia. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Essas meditações devocionais na Palavra de Deus da Igreja Batista de Ibitiba. A paz do Senhor para você. Um excelente domingo.